primeira palestra, intitulada PPPs, Soluções Viáveis para a Universalização dos Serviços de Saneamento Básico, e terá como palestrante o senhor Abelardo de Oliveira Filho. O palestrante é engenheiro civil, analista de saneamento e assessor da diretoria técnica e de planejamento da empresa baiana de águas e saneamento. Engenheiro civil pela Universidade Federal da Bahia e professor da pós-graduação em Direito Administrativo Municipal da Universidade Católica de Salvador. Foi secretário nacional de saneamento ambiental do Ministério das Cidades, responsável pela institucionalização do setor de saneamento básico, com elaboração, discussão e aprovação da Lei 11.445 de 2007, bem como a Lei 11.107 de 6 de abril de 2005, Lei de Consórcio. Convidamos então o nosso primeiro palestrante, professor Abelardo de Oliveira Filho, para dar início à nossa palestra. Me pediram, né, para essa é a pergunta, né? PPPs são soluções viáveis para a universalização dos serviços de saneamento básico. Então é que eu vou tentar responder. Bem, aqui muito rapidamente, né, pegando a conjuntura do setor de saneamento de 95 até 2017. Por que de 95? Porque a conjuntura de hoje se parece um pouco com a conjuntura de 1995, principalmente com a questão do resgate do Programa Nacional de Desestatização da época do governo Fernando Henrique Cardoso, né? Então, rapidamente, logo no início de governo, em 95, né, foi vetado o PL 199, que era um PL que instituía a Política Nacional de Saneamento, e foi discutido amplamente com a sociedade, aprovado por unanimidade nas duas casas, mas infelizmente voltamos a estaca zero, né, depois da extinção do Planalto, né? Então isso possibilitou ausência de regras, né, ausência de leis, e o setor continuou a deriva. Instituiu a Lei de Concessões, né, e a Lei 9.074, que serviu mais para prorrogar os contratos de concessão do setor elétrico e regulamentar o setor elétrico. O saneamento básico relegado a um segundo plano, com estrutura a nível de departamento, né? Existia inclusive uma secretaria da época lá do Collor, que terminou depois virando departamento de novo, né? A suspensão dos investimentos para o setor público, a chamada década perdida, e tem a ver com o que está acontecendo hoje também, com a redução drástica de recursos, né? Exatamente para facilitar a privatização do setor. O Programa Nacional de Desestatização da Lei 9491 de 77, que foi resgatada agora com a Lei 13.304, que é a lei do PPI, e o PLS 266 de 96 e o 4147, né, que por acordo com o Banco Mundial e o FMI, né, para resolver a questão da titularidade, principalmente em regiões metropolitanas. Governo Lula, né? Então teve a criação do Ministério das Cidades e da Secretaria Nacional de Saneamento, a racionalização, ou seja, o PlanSab de hoje é fruto daquele processo que nós começamos a fazer em 2003, onde tinha 90 programas, 13 órgãos fazendo saneamento, e na oportunidade ficaram apenas o Ministério das Cidades, a FUNASA, o Ministério do Meio Ambiente e Integração Nacional. Então apenas 4 órgãos, e criamos 5 programas. Depois o PlanSab criou 3 grandes programas, né? Ampliação dos investimentos. Já naquela oportunidade, o FGTS tinha 4 anos sem utilizar um centavo praticamente, apenas 272 milhões foi utilizado nos 4 anos, e a partir de 2003 nós começamos a recontratar recursos do FGTS e fomos mais além. Colocamos o BNDES, que até então só financiava o setor privado, também para financiar o setor de saneamento, e fomos mais além ainda. Os fundos constitucionais do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste também passaram a financiar as empresas públicas, né, de saneamento. Como todo mundo sabe, a instituição das leis 11.445, a lei de consórcios, né, 11.107, e a lei de PPPs 11.079, que juntamente com
com a Lei 8987, ela forma o arcabouço, né, legal do marco regulatório do setor de saneamento. Instituição da Lei 11.578, que colocava como transferência obrigatória os recursos do Orçamento Geral da União do PAC, né? Isso ainda no governo Lula, e implementação do PAC 1, com ampliação dos investimentos para algo em torno da ordem de 10 bilhões de reais. Alô? Pessoal, quem tivesse dormindo agora acordaria, né? Bom, o governo Dilma, né? Continuidade e ampliação dos investimentos para 12,5 bilhões por ano. O decreto 7535, criando o Programa Nacional Água para Todos. Esse programa, inclusive, ele foi espelhado em um programa lá na Bahia, né, que o governador Jacques Wagner implementou e deu realmente resultados muito bons, né, resultados fantásticos, né? A Lei 12.693, que altera a lei do PAC para flexibilizar, ou seja, como houve uma dificuldade muito grande da implantação dos contratos de programa, o governo federal, para efeitos de liberação de recursos dos orçamentos da União, tanto orçamentários quanto onerosos, eles flexibilizaram esse prazo. A portaria, né, 571, que instituiu o PlanSab, né, definiu metas e ações de saneamento básico para os próximos 20 anos, com investimento estimado em 508 bilhões para as 4 ações de saneamento. O Decreto Federal 8629, de 30/12/2015, que prorrogou pela 3ª vez os prazos para a elaboração dos planos municipais. Isso aí é uma coisa que tem que acabar. O governo federal e os governos estaduais têm que criar as condições objetivas para que os municípios possam elaborar os seus planos, né? Aqui só para a gente mostrar na frente, em termos de comparação, isso dados eu peguei essa semana lá no Ministério das Cidades. Esses recursos estão contabilizados no Ministério das Cidades e FUNASA, né? Então foram selecionados 103,4 bilhões, contratado 98,8 e executado 53. Então existe um problema, né, grave aí. Então temos ainda cerca de 46 bilhões, né, para serem executados. Então realmente os recursos têm, então é preciso que os estados, as empresas, as autarquias, o setor privado, né, possam efetivamente conseguir executar nos prazos. O Ministério das Cidades diz que os prazos variam aí de 5 a 8 anos, né, para que as obras possam aparecer. Então, o percentual de execução do PAC 1, imagine, é 75%. Deveria estar todo executado, porque o PAC 1 foi 2007, né, então tem 10 anos. Do total de recursos, 84% é do Ministério das Cidades, né, FGTS, FAT e OGU, e 16% da FUNASA. A FUNASA, inclusive, conseguiu executar um percentual maior do que do Ministério das Cidades. Aqui, a lei, né, entre outras coisas boas, ela inovou, né, ao dar uma nova definição para a gestão. Em função do Planasa, né, de que as próprias empresas estaduais prestavam serviço e se autorregulavam, se confundia muito a gestão com a prestação do serviço. Então, a lei ela trouxe essa nova visão. Quando falarmos em gestão dos serviços de saneamento básico, estamos falando do planejamento, da regulação, da fiscalização e da prestação de serviços propriamente dita, né? Todos submetidos ao controle social. Então, realmente, quando a gente falar aqui em gestão, estamos falando, né, de todos esses instrumentos, né, de gestão previstos na lei de saneamento. Essas funções, né, a gestão dos serviços,
titularidade dos municípios, né, e tem atividades indelegáveis, que é a formulação da política e a elaboração do plano. Quais são as atividades delegáveis? A regulação, a fiscalização e a prestação dos serviços, também todos esses submetidos ao controle social. Agora, com o recente julgamento do STF nas ADINs, né, 1842 e 2077, lá da Bahia, inclusive, né, sobre o novo regime jurídico institucional das regiões metropolitanas, e que foram referendadas pelo Estatuto da Metrópole, que tem, inclusive, prazos, e tem, inclusive, os gestores públicos poderão ser considerados como improbidade administrativa se não desenvolverem o PDUI, né, que é até 18 de março do ano que vem. Né? Então, nessa decisão, né, o TST definiu que nas regiões metropolitanas e, obviamente, das micro-regiões, nas aglomerações urbanas, né, a competência prevista na lei, prevista na própria Constituição, né, para os titulares, deverá ser exercida pelo ente metropolitano, o conjunto de municípios integrantes do Estado-membro. Lá na Bahia, nós saímos na frente, foi o primeiro estado a adaptar as novas condições, né, e foi criado o ente metropolitano da região metropolitana de Salvador, até porque nós fazemos parte dessa ADI 2077, que, muito embora não tenha saído o acórdão, porque o acórdão estava sob a responsabilidade do ministro Joaquim Barbosa, né, mas foi julgada concomitantemente com a do Rio de Janeiro, a 1842, e as decisões foram as mesmas do ponto de vista do novo regime jurídico institucional das regiões metropolitanas. Então, as decisões tomadas pelo órgão metropolitano vinculam todos os entes que integram. Às vezes tem o seguinte: olha, a região metropolitana é compulsória. Foi aprovada por lei complementar, município não pode se recusar a participar. E se ele não participar, as decisões prevalecem. Né? E, resumidamente, né, nenhum ente federativo, integrante de região metropolitana, município ou estado, pode, de forma isolada, gerir as políticas públicas de interesse comum, como é o caso do saneamento básico. Aqui, por exemplo, nós sabemos que tem a PPP de Serra e a PPP de Vila Velha. Foi atendido as questões da região metropolitana? É uma pergunta que a gente deixa no ar. Então, efetivamente, que poderia ser questionada, né? Aqui, rapidamente, a prestação dos serviços, eu vou correr um pouco, né? Mas a lei ela colocou 3 alternativas. Então, o município ele pode prestar diretamente por um órgão da prefeitura, por um departamento, por uma autarquia, por uma empresa pública. Ele pode, né, decidir licitar para prestar indiretamente, né, através de concessão ou permissão, né? E a concessão, tem a concessão comum e tem a PPP, que é uma espécie de concessão administrativa e patrocinada, né? Aí geraria um contrato de concessão. E a permissão, né, que geraria um contrato diferente dos contratos de concessão. E no caso da gestão associada, por consórcio público ou por convênio de cooperação, que gera o contrato de programa. Se a gente tiver um tempinho, e até porque isso é muito importante, são 2 lâminas apenas, né? E pegar mais um tempinho para falar das mudanças que estão sendo introduzidas, as 7 chaves pelo governo federal, né, que desfigura completamente a lei de saneamento, principalmente na gestão associada, nos contratos de programa, nos planos de saneamento. Aqui também, isso todo mundo conhece, eu vou correr aqui, para validar os contratos. Plano de saneamento básico, o governo federal está querendo retirar essa possibilidade. Isso é um absurdo, né? Num país que não tem cultura do planejamento, né? Não exigir que o planejamento vincule os contratos é realmente um grande absurdo e é um retrocesso imenso. Eu já estou até comentando as possíveis, né, mudanças aí que eles estão querendo fazer, o que é pior, por medida provisória, hein? Por medida provisória.
o estudo comprovando a viabilidade técnica e econômica e financeira, a EVTE, da prestação universal e integral dos serviços. Não é apenas do projeto, mas é da prestação também, da prestação como um todo, para saber o impacto disso, né, ao longo do tempo do contrato. A existência de norma de regulação e a designação da entidade de regulação e fiscalização e realização prévia de audiência e de consulta pública sobre o edital de licitação e, no caso de concessão, sobre a minuta do contrato e os planos de investimento compatíveis com os respectivos planos. Também outra pergunta, né? As PPPs realizadas foram de acordo com os planos de saneamento? Então, é outra pergunta que tem que ser respondida também, né? Bem, aqui, a lei de consórcio, né, que deverão ser constituída e regulada por contrato de programa como condição de sua validade. Isso é a questão da gestão associada. E um detalhe, né, o parágrafo 6º, né, que também o governo federal está querendo modificar, né? Está querendo modificar aí, é o seu Moreira Franco que quer resolver o problema de privatização da SEDAI, né? Que está dizendo o seguinte: no caso de privatização, que os contratos não serão mais extintos, né? O que é realmente um absurdo, porque é um contrato derivado de gestão associada, né? Autorizado por convênio de cooperação entre entes federados. Se você repassa, se você vende a empresa para a iniciativa privada, os contratos teriam que ser extintos, né? Mas estão pensando em colocar isso também na lei. Uma outra questão também é que a lei de consórcios, ela inseriu, né, no artigo 24 da lei 8666, o inciso 26, que exatamente, né, permite a contratação de empresas, né, da administração indireta de outro ente da federação, com dispensa de licitação, até para regularizar uma situação antiga do próprio Planasa, né, que as empresas assinavam contrato de concessão sem ser um contrato de concessão, até porque não obedecia à legislação, à Constituição, da exigência de licitação, né? Aqui a conjuntura do governo Temer, né? Então, no próprio dia que assumiu provisoriamente, colocou a MP 727. Então já estava pronta no bolso, e assinada apenas pelo presidente, o que não é comum nem é usual. Medida provisória, o projeto de lei são assinados pelo presidente e pelos ministros, né, das diversas áreas interessadas no tema. Então estava pronta, ela foi convertida em lei a 13334, que resgata o Programa Nacional de Desestatização lá do governo FHC, que cria um fundo de apoio à estruturação de parcerias público-privadas. Nós defendemos a criação de um Fundo Nacional de Universalização, né? Sem isso, nós não vamos conseguir universalizar o setor de saneamento. Em nenhum país do mundo se universalizou sem um aporte, né, de recursos do Tesouro. Então, realmente, é um absurdo isso que está sendo colocado hoje. Cria o programa de desestatização do setor de saneamento, o BNDES é o condutor desse processo, reduz drasticamente os recursos para o setor público, copiou lá de FHC, da década perdida, e criou um grupo de trabalho interministerial com proposta de modificação da Lei 11.445, principalmente nos pontos referentes à gestão associada ao contrato de programa e aos planos de saneamento básico, com o objetivo de atender os interesses privados. Esse pleito aqui está escrito, não sei o que eu estou dizendo não, está escrito no documento, vou deixar até com vocês aqui, esse documento pouca gente tem, né? Está escrito no documento que é um pleito da BICOM, né? Essas modificações é um pleito da Associação Brasileira das Concessionárias Privadas do Setor de Saneamento. Aqui está o programa de desestatização. Segundo o BNDES, 18 estados aderiram. Desses 18, apenas 12 foram lançados os pregões eletrônicos. Desses 12, a CAEMA do Maranhão, o Rio Grande do Norte, Santa Catarina, que eu esqueci de colocar ali em vermelho, e Paraíba já desistiram, né? A Bahia não foi lançado edital. Então, esses outros editais estão em andamento. O Rio de Janeiro está suspenso
desestatização, né? Eu tenho feito muita palestra pelo Brasil fora, principalmente depois aí do PPI, e eu tenho visto muita declaração dos governantes. Não, eu não estou privatizando, eu vou fazer um PPP, eu vou fazer uma concessão. Então, isso aqui eu retirei do site do BNDES, para não dizer que sou eu que estou colocando essa questão, né? Então, quais são os tipos de desestatização previstos no PPI? Está ali, desestatização, venda de ativos, ou transferência da prestação de serviço público à iniciativa privada. Isso é bem resumidamente, né? Dois tipos de desestatização: privatização e concessão. A privatização, venda de empresa estatal com passagem do controle sobre os ativos da iniciativa privada. Concessão, transferência da prestação de serviço público à iniciativa privada por prazo determinado. Já a concessão tem dois tipos também. A concessão comum, que é a tarifa cobrada do usuário, e as outras receitas provenientes da administração do sistema são suficientes para remunerar a concessionária pela prestação do serviço. E tem as PPPs, que é uma outra forma de concessão. Então, portanto, também é privatização. Que é o seguinte: caso em que não há tarifas ou que estas, em conjunto com outras receitas, não são suficientes para remunerar o concessionário para o poder público, e o poder público complementa o pagamento. Nas PPPs nós temos a concessão administrativa, não há cobrança de tarifa. O parceiro público paga ao parceiro privado uma contraprestação que foi calculada de acordo com o custo do capital do investimento, com o custo real dos serviços, obviamente mais o lucro do negócio. Então ela é feita integralmente pelo poder público. Lá na Bahia nós temos uma concessão administrativa realizada ainda no final do governo. E aqui só um detalhe, eu assumi em casa em 8 de janeiro de 2007. Uma PPP que estava sendo gestada desde 2004. Foi assinado o contrato no dia 27 de dezembro de 2006, na pagada tudo. O que aconteceu? O governador me perguntou: fazer o quê? Governador, olha, eu não tive muita coisa para fazer. Você, PPP, não precisa nem da hora de serviço. Se a empresa quiser, conversa amanhã. Mas qual é a sugestão? Fazer uma suspensão bilateral do contrato, na verdade tudo. Editar o contrato, custo do capital, custo operacional, projeto e tal. Resultado de um contrato de 738 milhões em 15 anos, nós reduzimos, pasmem, 119 milhões. Fizemos suspensão bilateral, ficamos brigando com a Odebrecht Ambiental, que hoje é BRK, por 10 meses, reduzimos 19% do valor inicialmente contratado. Então, realmente, só para ver como é que funcionam a questão das PPPs. E a concessão patrocinada, não há cobrança de tarifa, mas estas, em conjunto com outras receitas, não são suficientes para a remuneração do parceiro privado. O parceiro público complementa o pagamento. Esse tipo de concessão, para mim, é pior até do que a concessão comum. A concessão comum, o parceiro privado tem que se virar, E aí, obviamente, que isso possibilita aumento de tarifa, porque as tarifas é que tem que cobrir os custos do serviço. E essa aqui não, o poder público vai lá e complementa o pagamento. Importante, E isso aqui é por isso que o governo federal está querendo modificar a lei, primeiro para resolver o problema da SEDAI. Da SEDAI. Porque é o seguinte, a privatização nas empresas estaduais de saneamento só podem ser feitas por concessão, comum ou PPP, nunca por venda de ativos. Por quê? Porque essas empresas não dispõem de ativos. Os ativos são dos titulares dos serviços. Mesmo aqueles que ainda não foram amortizados,
amortizados serão reversíveis ao município. Então, a SEDAI não tem patrimônio, não tem ativo para ser vendida. Não tem ativo para ser vendida. Né? Quais são os ativos das companhias estaduais? As receitas, né, provenientes da arrecadação dos serviços, e alguns prédios administrativos, mesmo assim, aqueles que não foram construídos com recursos de ampliação de sistemas. Né? Então, só para deixar isso claro, né? O governo FHC fez a mesma coisa e agora está querendo atropelar a legislação, né? Para vender a SEDAI, a maioria dos contratos são contratos de programa. Os contratos se extinguiriam. Eles querem já permitir que os contratos não sejam extintos. Né? E tem contrato de concessão ainda, que para ser concedido, teria que ter autorização expressa em contrato, artigo 26 da Lei 8987, e ter autorização expressa do município. E tem um que não tem contrato. Se não tem contrato, não pode dispor do contrato. Né? Então, realmente, a SEDAI teria, e as empresas também teriam dificuldade de serem vendidas por conta disso, porque deveria ter autorização dos municípios. Então, a única exceção feita é a empresa pública do DF. O DF é titular do serviço, ele pode, se quiser, pode vender a empresa pública, né, de saneamento lá do DF. Redução dos recursos. Só para a gente perceber, né? Lá foram o quê? 103 bilhões em 10 anos, né? 10 bilhões por ano. Olha o que é que aconteceu. A Lei Orçamentária Anual de 2016, o programa 2068, aqui de todos os órgãos, inclusive da FUNASA, 914 milhões, 915 milhões. A Lei Orçamentária de 2017, 1 bilhão 576. O orçamento do Ministério das Cidades destes, 826. E no projeto de lei da orçamentária de 2018, o orçamento previsto para esse mesmo programa, no Ministério da Cidade, é de pouco mais de 18 milhões. E pasmem, zero para habitação. Zero para habitação. Está lá no projeto de lei da LOA de 2018. Aqui, rapidamente, eu até já comentei algumas coisas. Olha, o que é que eles estão querendo mudar? Exigir que o município, antes da celebração do contrato de programa, realize consulta quanto ao interesse de outras empresas públicas e privadas. Aí entra a Sabesp, né, que criou uma holding agora, autorizando ela a prestar serviço em outros estados. Né? E se tiver uma empresa pública, né, e pelo menos uma privada, o município seria obrigado a fazer licitação. Ora, isso é totalmente inconstitucional. A União não pode dizer o que é que o município tem que fazer. O município tem 3 opções: prestar diretamente, indiretamente ou por gestão associada. Se ele assina um convênio de cooperação, autoriza a gestão associada, que autoriza o contrato de programa. Então, ele não teria que fazer licitação. Então, isso para permitir, imagine o que é que vai acontecer. As empresas privadas vão se interessar pelos pequenos municípios. Então, está dizendo lá que, se não houver nenhum interesse, que o município pode assinar o contrato de programa. Né? Então, isso realmente, não é? Isso acaba com as empresas estaduais de saneamento, né? Porque só vai haver interesse da iniciativa privada pelos grandes sistemas. Né? Permitir a cessão e a subconcessão nos contratos de programa. Outro absurdo. Estão querendo regularizar a situação de Teresina. Teresina fez a cessão do contrato de programa. Não pode. Isso é inconstitucional. Eles estão querendo também resolver essa questão. Permitir a manutenção dos contratos de programa na hipótese de privatização das empresas. Já falei sobre isso. Explicitar a titularidade, que é uma coisa boa, né, na lei, eu defendo isso. Agora, dispensar o plano como condição de validade dos contratos. Já falei. Isso é um absurdo. E plano simplificado para municípios com até 50 mil. Precisa saber exatamente quais são as exigências para não descaracterizar o planejamento. Responsabilizar a ANA pela definição de diretrizes de regulação, né, e pelo sistema de informação.
Isso, eu não sei se a ANA seria o órgão adequado, mas já existia uma discussão antiga no âmbito do governo federal de ter um órgão, né, que organize, que trace as diretrizes do planejamento e da regulação. Definir um único órgão para tratar das questões de saneamento. Também eu acho uma coisa boa. E flexibilizar o licenciamento ambiental para sistema de pequeno porte e municípios até 50 mil. A lei já faz uma certa flexibilização, eles querem ampliar. As parcerias, aqui entrando aqui nas parcerias, né? Então, as parcerias elas surgiram lá no Reino Unido, em 1992, com o objetivo de aumentar a participação do capital privado na prestação de serviços. Disciplinadas, né, pela Lei 11.079, tudo bem. O discurso oficial era que as PPP seriam a solução para a universalização dos serviços básicos de saneamento, água e esgoto. Então, qual era o discurso oficial? Não existe recurso disponível no setor público e as empresas não têm capacidade de investir. Vamos analisar cada um dessas premissas, né? Para garantir a universalização dos serviços, seria necessário fazer investimentos com recursos da iniciativa privada. Além disso, foi muito vendido aí no início das PPPs. A contratação de PPP tem a vantagem de não impactar no endividamento do setor público, né? Era vendido assim: ora, se o setor público não tem condição, não tem capacidade, né, então contrata a PPP que ele vai contratar, isso não impacta. Era vendido assim. Inclusive, lá na Bahia foi vendido dessa forma, né? O setor público é ineficiente, o setor privado seria mais eficiente na provisão dos serviços e na celeridade da implantação dos empreendimentos. Só para ter um detalhe, né? Tudo bem, obra de engenharia é sempre uma surpresa, né? A Odebrecht Ambiental foi multada por mim na época, porque era para entregar a obra com 2 anos, concluiu com 3 anos e meio. Claro, teve problemas, e obra de engenharia tem problemas, né? Teve problemas. Eles contrataram um equipamento alemão, que ao mesmo tempo que perfurava, acoplava a tubulação, só que na hora que esse equipamento foi adentrar no mar, ficou preso numa rocha e tentaram tirar e não conseguiram e tal. Isso levou 1 ano e meio a mais, né, para concluir a obra, né? O setor privado ampliaria a cobertura para as áreas mais carentes e para a população mais pobre. E a PPP é uma excelente oportunidade de investir, isso é verdade. Se alguém arranjar uma águazinha para mim, vai ser interessante. Bom, então qual é a realidade, né? Qual é a realidade? Existem recursos financiados tanto para o setor público quanto para o setor privado. Inclusive é o seguinte, no meu tempo, quando eu era secretário, a cota destinada ao setor privado não era totalmente, né, contratada. Tanto que não tinha nem, praticamente a seleção não existia, porque sobrava recursos, os projetos que chegavam, a gente, se tivesse ok, a gente aprovava, né? E hoje, pelas informações que eu peguei do Ministério das Cidades, também os recursos destinados ao setor privado do FGTS também não foram contratados na sua totalidade, né? Então, existem, além desses recursos serem das mesmas fontes, existem outros recursos destinados ao setor público. A exemplo dos recursos do Orçamento Geral da União, do Orçamento dos Estados e municípios e dos financiados pelos fundos constitucionais que a gente já falou lá. Nos contratos de financiamento realizados pelo setor privado, para aplicação em PPP, é o setor público quem dá as garantias para o empréstimo. E são os recebíveis escolhidos pelo agente financeiro e pelo parceiro privado. Normalmente, as tarifas dos locais nobres da cidade que não tem nenhum problema de inadimplência, né? Ora, se o setor público tem condições de dar as garantias, por que ele não contrata diretamente? Por que ele não contrata diretamente? A um custo mais barato, né? Se ele não tem capacidade de investimento, não teria como contratar a PPP, porque sem garantias não tem PPP. Então, isso realmente uma grande falácia, né? A outra grande falácia lá de que não impacta no endividamento público. Segundo portaria do STN, lá do Ministério da Fazenda, Secretaria de Tesouro Nacional, a portaria 614 de 2006, né?
e o Manual de Procedimentos Contábeis para as PPPs de 2008, o ente público assume a dívida quando ela é decorrente de aquisição financiada de bens em contrato de PPP. A parcela do financiamento deve ser registrada com operação de crédito e investimento. Portanto, aquilo lá era uma falácia, né? Existe, sim, o impacto na dívida junto ao setor público. O registro do ativo deve ser feito no balanço do setor público se este assumir parte relevante dos riscos de demanda, de construção e de disponibilidade. Ora, né, a parceria público-privada, o parceiro público assume os riscos. Né? Então, quais são esses aí? Risco de demanda. A garantia ao parceiro privado de pagamento independentemente da utilização efetiva do bem ou serviço, objeto do contrato. Né? Risco de construção. Garantia ao parceiro privado de compensação pela variação dos custos referentes à constituição ou manutenção do bem associado à parceria, né? Com relação ao sobrecusto total em relação ao orçamento original e a distribuição do sobrecusto entre os parceiros. Então, existe realmente aí, né, a questão do risco. Né? E o risco de disponibilidade, né? Que é a garantia ao parceiro privado de pagamento independentemente da disponibilização do serviço, objeto da parceria, em desacordo com as especificações contratuais. Né? O pagamento em função do serviço contratado e os critérios de qualidade e de penalidade. Na PPP, as contraprestações pagas ao parceiro privado são definidas em edital e no contrato, com base no custo efetivo do capital, no custo real do serviço, mais o lucro do negócio. Né? Em contraposição, o setor público, e essa é uma outra questão, né? Tem que haver uma revisão da estrutura tarifária brasileira. Não pode as empresas até hoje estarem pegando o modelo do Planasa. É um absurdo isso, então tem que trabalhar essa questão. Então, hoje, né, tem a questão do subsídio cruzado, que não é transparente, né, diga-se de passagem. Né, a gente lá na Embasa, a gente tentava fazer isso, de mostrar tudo, ou seja, de colocar na internet, mas isso não é suficiente, eu reconheço isso. Né. Em contraposição, o setor público cobra tarifa subsidiada dos seus usuários, incluindo tarifa social, além de se responsabilizar pelas possíveis inadimplências. Segundo o BNDES, o tempo para estruturar um PPP, em média, é de 2 anos, sem contar o tempo para a efetivação do financiamento e o início das obras. A contratação de operação de crédito diretamente pela empresa pública seria muito mais rápida e com menor custo, cerca de 1 ano entre a contratação dos recursos e a licitação do empreendimento. Se for via RDC, o tempo é menor. Aqui tem uma experiência recente. Lá na Bahia, o governador disse assim, eu quero fazer 3 PPPs, no valor de 850 milhões de reais. E aí o pessoal me consultou e disse, olha, vamos fazer o estudo de alternativas e o estudo de viabilidade técnica e econômica. E vamos fazer uma consulta aos órgãos financeiros para saber qual é o custo do dinheiro de 850 milhões. Então fizemos isso. Resultado, mostrou que a PPP seria inviável. Resultado, o governador desistiu de fazer as PPPs e a Embasa contratou a primeira etapa dos 850 milhões junto ao BNB, do Fundo Constitucional do Nordeste. Né? E aqui é o seguinte, não sou eu que estou dizendo, olha, segundo o manual de PPP, ali eu não botei a página, mas é a página 15 desse manual. As principais desvantagens são o tempo de maturação, aquilo que o BNDES já tinha dito, tá? O custo da transação financeira. E aqui, repare bem o que é que está sendo dito. Né? As taxas de juros cobradas pelos agentes financeiros ao parceiro privado e repassadas ao parceiro público são muito superiores às taxas que seriam cobradas ao setor público, que além do financiamento ainda seriam cobradas a taxa de interna de retorno, mais taxa de administração. Então, realmente, a gente provou que a Embasa contratando seria, né? E já estamos licitando. Se fosse fazer a PPP, ia demorar 2 anos só para estruturar a PPP. E ainda segundo o manual, né, o conflito de interesse. Como as PPPs são arranjos complexos que envolvem diversos participantes, a busca de consenso nem sempre é tarefa fácil. E o ajuste contratual no tempo. Né? Então, isso realmente é uma questão complicada. Vou correr um pouco, porque eu só tenho 5 minutos.
A lei exige que o responsável pela análise do processo verifique por meio de estudos a melhor alternativa de investimento e a viabilidade técnica e econômica do projeto e da prestação universal integral do serviço, para dar o parecer final sobre a viabilidade. Foi isso que nós fizemos lá na Bahia, né? É necessário ainda que seja realizado o estudo de alternativa com análise do custo-benefício. Deverá ser verificado se o custo do projeto obra é igual ou menor ao custo teórico da execução do objeto contratual pela própria administração pública, incluindo os riscos inerentes ao desenvolvimento do projeto e os ganhos de eficiência. Aqui a lei, né, que coloca essa exigência, a Lei 11.079, de acordo com a lei, deverão ser elaborados um conjunto básico e preliminar de informações e dados a respeito de um projeto de PPP, necessário a seu pré-enquadramento junto aos órgãos responsáveis. Deverá ser definido o tipo de problema que se pretende resolver com a PPP, ponto de partida para a elaboração da proposta preliminar. Deverão ser sintetizados objetivos e metas. Desculpe, estou correndo um pouco, porque já me disseram ali que eu tenho só 5 minutos. A serem alcançadas pela PPP. Essas metas deverão estar traduzidas por meio de indicadores que permitem aferir ulteriormente a eficácia do empreendimento ou serviço objeto da PPP. Proposição de projeto de PPP pela administração pública, né, através de PMI. Em alguns estados, inclusive lá na Bahia, tem a possibilidade do MIP, né? A própria empresa privada demonstra interesse. É necessária a definição do modelo jurídico institucional do objeto da parceria e dos impedimentos necessários. Realização de estudos preliminares que indiquem a viabilidade de consecução do projeto via PPP. Estudo de investimentos, viabilidade técnica e econômica e aspectos legais, aspectos jurídicos também, né? E elaborar o estudo de viabilidade técnica, o Ministério das Cidades, através da portaria 557 de 2006, né, institui normas de referência para a elaboração do FTE. Elaborar estudo contemplando análise de demanda, dimensionamento da oferta, projeto base de engenharia, especificação do serviço, indicadores de desempenho, matriz de risco, avaliação econômico-financeira, estudo e relatório de impacto ambiental e, só depois de tudo isso, né, por fim, a minuta do edital de licitação. Aqui avaliação econômico-financeira, mensurar o impacto orçamentário financeiro nos exercícios em que deve vigorar o contrato, verificar o impacto orçamentário e fiscal decorrente da contratação da PPP sobre o montante da dívida líquida do governo para o ano a que se referir e para os 2 anos seguintes, discriminando os valores a serem compensados. Tudo isso é legislação, eu fiz copiar, né? Demonstrar a origem e suficiência dos recursos públicos para atender às obrigações contraídas por exercício financeiro, bem como nos anos do contrato. Apresentar a declaração do ordenador de despesa de que as obrigações contraídas são compatíveis com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Comprovar que o objeto da PPP encontra-se incluído no programa plurianual setorial que será celebrado o contrato. Demonstrar que as despesas geradas não afetarão as metas e resultados fiscais regulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Definir e justificar a escolha do parâmetro ou indicador a ser usado para aferir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. Demonstrar que a soma das despesas, né, de caráter continuado referente ao conjunto das parcelas, das parcerias contratadas não exceda a 3%. Isso também faz parte de legislação e que tem que verificar. Além disso, no caso do governo federal, tem que anexar parecer do Ministério do Planejamento e, né, sobre o mérito do projeto e o parecer do Ministério da Fazenda ratificando a viabilidade da concessão da garantia com relação aos riscos para o Tesouro Nacional. E se está sendo cumprido o limite de 3% da receita corrente líquida para despesas com PPP. Aqui só para... eu não vou ter tempo, mas vou deixar isso aí, porque é uma fórmula que está sendo utilizada, né, internacionalmente para verificar o chamado, né, custo teórico para o Estado, né? E que envolve comparação econômica ou quantitativa e comparação técnica ou qualitativa. Aquilo que eu falei lá, ó, era 850 milhões, aí consultamos o BNDES, né? Qual é o montante? 850 milhões. Qual é o custo do capital? 11% contratual e 7,26% efetiva. Os encargos, 455 milhões. Prazo estimado para a início das obras, 1 ano, incluindo a contratação da operação de crédito e licitação. Aqui, para o mesmo valor, consultamos a EBP.
O custo efetivo do capital, 18%. Os encargos, 1,08 bilhão. Segundo o BNDES, o prazo médio para a estruturação do projeto, 2 anos. Aqui é um dado real, né? Via de regra, os estudos de alternativas, até porque nós fizemos isso lá na Embasa agora, né? Fizemos isso lá na Embasa, demonstração. De viabilidade técnica, econômica e financeira, chega à conclusão de que a PPP não é viável. Na maioria dos empreendimentos de PPP, esses estudos ou não são realizados, ou mesmo quando são feitos, o governante que já decidiu fazer PPP desconsidera. Então, toma decisão antes de qualquer coisa, né? De todos esses estudos e de todas as questões que a lei traz, né? O lançamento de projeto de PPP sem que sejam atendidos os dispositivos da legislação, por lei, é considerado nulo. Então, qualquer tipo de concessão só poderá ser feita caso existam todos os instrumentos previstos no marco regulatório. Qual seja, o plano de saneamento, o órgão regulador, a EVTE, do contrato e da prestação universal do serviço, além de audiência pública. A subconcessão deverá estar prevista no contrato de concessão, sendo necessária autorização expressa do poder concedente. Artigo 26 da Lei 8987. No caso de municípios integrantes de regiões metropolitanas, essa autorização deverá ser feita do conjunto dos municípios e do próprio Estado por meio do ente metropolitano. Lá na Bahia já está funcionando o ente metropolitano, e o município de Mato São João, que é integrante da região metropolitana, né, o contrato acabou, ele criou uma empresa e está suspenso por liminar exatamente por conta da região metropolitana, né? E também, no caso dos sistemas integrantes que atendam a mais de um município, será necessária a autorização de todos os municípios integrantes do sistema. E aqui, muito rapidamente, né? Enquanto o mundo restatiza, o Brasil quer privatizar o saneamento, né? Eita, passou. É isso aí. As propostas de privatização do Brasil estão na contramão da história. Segundo esse estudo, o Instituto TNI, sediado na Holanda, e Unidade Internacional de Pesquisa de Serviço Público Internacional, o planeta vive uma onda de restatização. Os estudos apontam para a incompatibilidade entre o papel social de uma companhia de água e saneamento com as necessidades de um grupo privado, direito humano fundamental. Cada vez mais cidades, regiões e países de todo o mundo onde serviços de água e saneamento foram privatizados por meio de concessões de PPP, estão retomando o controle. Então, olha aqui, olha, mais 267 restatizações no mundo inteiro, entre 2000 e 2015. E tem grandes cidades que estão ali listadas. Eu queria falar apenas de Paris. O exemplo de Paris é emblemático, porque é o berço das grandes multinacionais do setor de saneamento, Suez, Vivendi, né? E o fato de Paris ter retomado significa efetivamente, né, que os contratos não estavam sendo cumpridos. O caso mais recente é o município de Tours, que rompeu o contrato e assumiu o serviço por conta de descumprimento de contrato. Na Inglaterra está tendo uma discussão imensa, já houve inclusive modificação do perfil do órgão regulador, né, de que os mercados livres falharam. Das 9 companhias, 6 são de propriedade de fundos de investimentos. Existe uma grande discussão sobre restatização. Então também é outro caso emblemático, né? Na maioria dos casos, a restatização foi uma resposta às falsas promessas dos operadores privados e à colocação do interesse do lucro acima dos interesses da comunidade. O não cumprimento dos contratos, da meta de universalização e de expansão, principalmente nas áreas periféricas e mais carentes, que o pressuposto era que iria, né, universalizar e atender. E a deficiência dos órgãos reguladores. Imagine os nossos órgãos reguladores, que a maioria são para inglês ver, não funcionam. Se lá, né, nos Estados Unidos, que a maioria foi nos Estados Unidos e na França, né, que tem órgãos reguladores, né, centenários, não conseguiram controlar as empresas, imagine. Estou concluindo, viu? Estou concluindo já. O fundo, aqui um detalhe, né? O FMI e o Banco Mundial, eu tirei aquela declaração de um documento, né? As privatizações fracassaram porque não conseguiram cumprir os acordos firmados. E um dado interessante, eu estava lá, no Fórum Mundial da Água no México, em 2006. A vice-presidente lá de infraestrutura e desenvolvimento do BIRD, a Caterine Sierra, disse o seguinte, repare que coisa interessante, olha. Sempre o peso do investimento em água tem que ser fornecido pelo setor público.
Dada a magnitude dos recursos necessários nos anos 90, nós acreditamos que o setor privado poderia fazer importantes investimentos para salvar o setor de água. No entanto, não tem havido muito investimento privado e 90% dos recursos vieram do setor público, né? Mesmo quando a participação privada estava no seu pico, que lá realmente em meados dos anos 2000. Né? Conclusões, aqui as últimas meio. Os recursos para financiamento dos serviços públicos e privados são das mesmas fontes. Né? O custo de contratação pelo parceiro privado é muito maior. O setor público dá as garantias, já falei isso. O BNDES, o tempo de maturação. Segundo o BID, 90% dos recursos utilizados nos serviços privados foram do setor público. A tendência mundial é pela restatização dos serviços, segundo o BID e FMI, as privatizações fracassaram. Pela análise, constata que a privatização do setor em todas as suas formas, incluindo a PPP, do ponto de vista da universalização, tentando responder aquela pergunta lá, é muito mais um mito do que uma solução. Por que, com todas essas desvantagens, o setor público vai privatizar o serviço? Essa é uma pergunta que não quer calar e tem que ser respondida pelos governos de plantão. Né? E os desafios, última mesmo aqui, né? Garantir o acesso a todos os cidadãos e cidadãs de água de qualidade e todos os serviços públicos de saneamento, né? A questão da universalização. Constar na Constituição, isso já está na ONU, água e saneamento como direito social, humano e essencial, direito cidadão, dever do Estado. Saneamento básico com prioridade de Estado, garantir recursos perenes e permanentes para o setor conforme previsto no PLAN-SAB, incluindo as ações estruturantes com fortalecimento das empresas públicas do setor. Instituir o Fundo Nacional de Universalização do Saneamento e criar subsídios para a população de baixa renda. Manter e implementar a Lei Nacional de Saneamento Básico. Ela precisa de pequenas modificações e atualizações. Não podemos aceitar a sua total desfiguração para atender aos interesses privados. Criar as condições técnicas e financeiras para a elaboração dos planos de saneamento. E saneamento básico com um serviço puro de qualidade, com transparência nas ações e submetido ao controle social.